Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu quero trazer aqui alguns dos meus livros preferidos cristãos e a intenção desse vídeo não é explorar muito sobre cada livro, né? Não é fazer uma resenha, até porque alguns deles eu já fiz resenha ou por escrito lá no meu Instagram ou aqui por vídeo também no canal. Então eu vou fazer assim um breve resumo de cada um. Vou dizer porque eu gosto tanto desses livros e eu deixo aqui como uma sugestão para vocês também lerem, porque tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês. Então vamos lá! Bom, o primeiro livro no segmento meditativo e devocional é A Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis. Esse livro foi escrito por um monge alemão, chamado Tomás de Kempis, e ele tem uma leitura muito profunda, muito linda, e foi uma grata surpresa assim desse ano, porque eu já tinha ouvido falar muito desse livro, minha irmã sempre me recomendava, mas aí eu sempre estava com outras leituras em andamento, até que esse ano eu comprei, e nossa, como tem me abençoado! Ele literalmente se tornou um livro de cabeceira para mim, tanto que eu deixo ele na mesa de cabeceira ali do lado da minha cama, e eu sempre faço a leitura dele antes de dormir, às vezes de manhã também quando eu vou orar. E é interessante que esse livro ele foi escrito no século XV e ele tem uma linguagem tão atual e que se aplica aos cristãos de todas as épocas. Então, quando você lê esse livro, você entende porque ele é um clássico. E ele é considerado também o melhor livro cristão de todos os tempos. E quando você lê, você entende que merece esse título. No gênero relacionamento com Deus, não podia deixar de falar dos Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Nossa, eu amo a escrita desse autor, ele se tornou um dos meus autores preferidos, e esse livro, a proposta dele é justamente como diz aqui, chaves para reacender o seu desejo de buscar a Deus. Então ele é um excelente livro para aqueles que desejam ter aquela chama acesa, o coração ali sedento por mais da presença de Deus. E esse livro ele é dividido em 4 partes. A primeira é Aceitando o Grande Convite, a parte 2, Colocando em Prática, a 3, Definindo um Ritmo de Maratona e 4, Buscando um Relacionamento mais profundo. Então ele pode ser até lido como um devocional, porque cada capítulo o autor apresenta uma chave, que é como se fosse um segredo para ter mais da presença de Deus, Então, por exemplo, o segredo da porta fechada, o segredo de ouvir, a Deus, o segredo da obediência radical, do arrependimento rápido. Enfim, é um livro assim totalmente inspirado por Deus e foi um dos melhores livros que eu já li, sem sombra de dúvidas. Eu super recomendo. Dentro do segmento Vida Cristã, também não posso deixar de trazer Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Eu considero o melhor livro dessa autora. Essa autora é muito conhecida, Ela escreveu vários best-sellers, já li muitos livros dela, mas sem dúvida esse aqui é o melhor. E esse foi até um dos livros que eu mais vendi na minha livraria, que eu tinha até hoje. E ele fala sobre o campo de batalha, que é a nossa mente, que é o lugar onde o inimigo trabalha. Então ela tem uma aplicação prática, sabe, essa leitura. Ele pode até ser considerado por conta disso uma espécie de autoajuda cristã, porque ele tem ensinos bíblicos, no qual você pode aplicar no teu dia a dia. E é muito bom porque ela ensina como que a gente pode reconhecer os padrões de pensamento errôneos, distorcidos, os sopros que o inimigo faz na nossa mente
e ela apresenta também ferramentas espirituais, as armas espirituais no qual a gente pode combater essa batalha da mente e vencer em Cristo, né? Então também é uma leitura maravilhosa. Esse livro aqui ele tá todo grifado porque ele também é um livro de cabeceira para mim e eu acho que deveria ser uma leitura obrigatória para cada cristão, sabe? De tão relevante que é o conteúdo desse livro. Ainda dentro desse segmento de vida cristã, eu também preciso falar do Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do Peter Scazzero. Esse livro ele impactou a minha vida e foi muito especial porque eu participei de um discipulado no qual o material principal desse discipulado era esse livro. Então a gente conseguiu explorar bastante, né, os capítulos desse livro. Ele também tem aplicações práticas e, nossa, é uma leitura maravilhosa. E a proposta desse autor é ensinar a gente de que a gente não pode ser espiritualmente saudáveis se a gente não for emocionalmente maduros, né? E eu gostei muito desse livro porque ele bate muito de frente contra a religiosidade, tem muitas quebras de paradigmas e muitos conceitos assim e crenças limitantes, sabe, dentro do contexto religioso são quebrados aqui. E ele explica, né, o quanto isso mantém muitas vezes os cristãos vivendo uma vida estagnada e medíocre, né, sem uma transformação e um crescimento, que é o que esse livro propõe, né, uma verdadeira metanoia, uma mudança de mente. Então, sem dúvida, super recomendo também. Quinto livro, dentro de biografia / testemunho, é esse aqui, Uma História de Perdão e Cura, da Stormy Martin. Esse livro aqui é muito, muito especial para mim. Ele tá até bem antigo, gasto, porque foi o livro que Deus usou no início da minha conversão para me dar aquele empurrãozinho a mais, sabe, para eu começar a buscar Deus. Eu estava bem no início do meu encontro ali com Deus e esse livro assim ele acendeu um desejo, né, uma paixão assim pela presença de Deus. E ele vai contar a história de vida da Stormy Martin, né? Quem é cristão provavelmente já ouviu falar nela. Ela é autora de vários e vários livros que também são best-sellers e livros muito relacionados à oração, a maioria deles. E esse livro vai contar a impactante história de vida dela, né, que fala que quando criança ela sofreu muitas humilhações por parte da mãe dela, agressões, situações abusivas. E ela foi crescendo então, né, com essa ferida, com essa falta de perdão, né, em relação à mãe dela. E aí vai falar que na juventude dela ela chegou a se envolver com drogas, com ocultismo, com uma vida promíscua. Mas depois daí conta, né, do encontro dela com Jesus, a transformação que Deus fez na vida dela, o ministério dela, como se deu, como aconteceu, como iniciou. E, nossa, é uma história maravilhosa. E como diz aqui no título, é uma história de perdão e de cura, porque depois ela conta como que ela conseguiu perdoar a mãe dela, né, e se ver livre daquelas feridas que trouxeram uma depressão crônica para a vida dela. E a cura que Deus fez, que também não foi só uma, foram várias. E esse livro eu já indiquei para várias pessoas, eu já cheguei até a emprestar ele. E eu amo demais essa história, eu quero inclusive reler ainda esse ano. Ainda dentro de biografia testemunho, também não posso deixar de falar de Beijos da Kate Davis Majors.
trouxe a resenha dele há alguns dias aqui para o canal, vou deixar aqui nos cards o vídeo se você quiser ver, mas também é uma leitura impactante que fala sobre uma jovem missionária americana que aos 19 anos decidiu deixar tudo para trás, uma vida cheia de regalias, de conforto, de luxo, para ela se tornar uma missionária em Uganda. E aí vai contar todas as aventuras dela ali na África, o mover de Deus ali, no qual ela dedicou a vida dela aos pobres, aos necessitados, às crianças órfãs. E ela fala sobre muitas experiências com Deus e sobre a adoção de várias meninas que ela fez ali. Com 19 anos eu sei que ela já tinha adotado, se eu não me engano, eram 17 meninas. E é uma história maravilhosa, então quem gosta de missões, quem tem essa paixão pela África, assim como eu tenho certeza que vai gostar muito, muito desse livro. Esse livro aqui também é um dos meus preferidos, que é Temperamentos Transformados, do Tim LaHaye. Não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele, mas foi o primeiro livro que eu li há vários anos atrás sobre a teoria de Hipócrates dos 4 temperamentos. E é muito interessante porque, como ele é um escritor cristão, ele traz esse conceito da psicologia sob a luz da Bíblia, e ele traz inclusive 4 personagens bíblicos, que é o colérico Paulo, o sanguíneo Pedro, Moisés como melancólico e Abraão, o fleumático. E aí ele fala, sobre esses 4 temperamentos, quais são as características de cada um e como esses 4 personagens bíblicos tiveram a vida deles, o temperamento deles transformado por Deus. Então é um livro excelente que também deve ser relido várias e várias vezes, porque além de ele ensinar sobre esse conceito, ele fala muito dessa importância de a gente amadurecer, de a gente ter o nosso caráter, o nosso temperamento transformado pelo Espírito Santo. Então, sem dúvidas, eu recomendo muito também. Agora, dentro de ficção cristã, eu trago a série de livros Deixados para Trás. Essa série tem 11 livros. Deixa eu mostrar aqui para vocês a minha coleção, que é o meu xodó. Sou apaixonada por esses livros. Esse 11º livro aqui é o Glorioso Aparecimento, o Fim das Eras. E ele vai falar nessa série desde quando a Igreja de Cristo é arrebatada da terra até esse momento, onde os cristãos olham para o céu na espera do glorioso aparecimento. Vale muito, muito a pena a leitura e, inclusive, eu quero reler. Eu já li algumas vezes esses livros de tanto que eu gosto. E é importante dizer que essa série foi escrita também pelo autor Tim LaHaye, que é o mesmo ali do livro dos Temperamentos Transformados, que eu acabei de falar, em parceria com o Jerry Jenkins. Nossa, é muito bem escrita essa série. E aí é muito legal porque tem ali a parte bíblica, tem todo um embasamento, um respaldo bíblico para a história de ficção. Que envolve assim muitas aventuras, muita imaginação e, nossa, é maravilhosa, vale muito a pena a leitura. Uma autora cristã também que eu sou apaixonada pelas ficções dela é a Francine Rivers, que também é muito conhecida. Os livros dela são longos e são, nossa, divinamente inspirados, assim. É uma das escritoras que eu mais admiro. Ela tem uma escrita muito profunda, muito poética, muito linda.
e eu já li vários livros dela e também recomendo todos. São livros que inclusive eu quero reler esse ano ainda. E são muitos e muitos livros, né, bons dentro do segmento cristão que eu já li. Então, para esse vídeo não se estender ainda mais, hoje eu vou me ater apenas a esses, mas outra hora eu trago também outras leituras que me inspiraram, que me impactaram. E por último eu quero trazer a Bíblia de Estudo Pentecostal. Essa Bíblia aqui eu considero a melhor Bíblia de estudo. Os estudos dela são muito completos. Ao final dos textos bíblicos tem sempre aqui as notas de estudo no rodapé. E aí vem com artigos também, com textos de temas aleatórios, assim. Por exemplo, esse aqui, A Esperança do Crente segundo a Bíblia. São textos muito bons. E eu gosto muito particularmente dessa Bíblia porque ela tem uma visão escatológica, né, que é a mesma que a minha. E além de, como eu falei, os estudos serem bem aprofundados, eu vejo que muitas bíblias de estudo, quando se trata assim de livros mais simbólicos, como Ezequiel, por exemplo, Apocalipse, alguns livros, Daniel também, eu vejo que não aprofunda muito. E nessa aqui o escritor realmente se aprofundou bastante e muito assim do que eu aprendi, sabe, num sentido mais profundo assim sobre a Bíblia, foi através dessa Bíblia aqui. Eu particularmente não gosto muito da letra dela, essa minha Bíblia é pequena, eu não sei se vai focar, acho que não, mas a letra dela é bem pequena assim. Mas aí quando eu faço os estudos dela, eu leio a Bíblia em outra, né, que tem a letra maior, e aí eu faço a leitura só dos estudos por aqui. Então, sem dúvida, eu também recomendo muito. Então é isso, quero trazer aqui outra hora sobre mais livros cristãos e não cristãos que muito me abençoaram. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, encaminhe ele para alguém e até o próximo vídeo.